é bem-aventurados aflitos. Essa passagem que está no Sermão do Monte, né, quando Jesus fez o Sermão do Monte, ele colocou bem-aventurados os sofredores, bem-aventurados aflitos. Mas quando a gente fala quando a gente pensa nessa frase, bem-aventurados aflitos, o que que vem em nossa mente? Quais são as nossas crenças quando Jesus disse que quando a gente tem aflição, a gente é bem-aventurado? Quando eu era mais novo, quando eu era menor, né, mais criança, eu sempre... Opa, desculpa, pessoal, estava com a minha câmera desativada aqui. Não percebi que a minha câmera estava desativada. Quando a gente... Quando eu era mais novo, quando eu ouvia essa frase, eu pensava assim, para que eu possa ser bem-aventurado no futuro, eu preciso sofrer. Eu preciso estar em aflição. E esse era um pensamento que não me soava muito bem, porque era uma coisa pesada. Então quer dizer que se eu estiver tranquilo, se eu estiver em paz, se eu não estiver nenhuma aflição no meu dia a dia, eu não posso ser bem-aventurado? Eu tinha esses questionamentos e isso me incomodava bastante. Porque a partir do momento que nas nossas crenças a gente pensa assim, é, eu preciso sofrer, eu preciso estar em aflição para que eu possa ser bem-aventurado, de alguma forma, inconscientemente, eu acabava criando situações de punição. Situações onde, se tivesse tudo bem, alguma coisa acontecia para que eu pudesse sofrer algum tipo de punição, algum tipo de aflição. E daí eu pensava assim, se ao mesmo tempo que então eu iria para dois extremos, ou eu viveria eternamente acreditando que o sofrimento era necessário para a bem-aventurança, ou ao mesmo tempo eu deixava tudo isso de lado, essa de lado esses ensinamentos de Jesus e buscava viver a vida de uma forma despreocupada, sem essa responsabilidade. Só que ao mesmo tempo que se eu agisse assim, ao mesmo tempo meu sentimento de culpa, minha consciência pesada também viria, porque eu não estou seguindo as orientações de Jesus. E Jesus é o nosso modelo, né? Então, eu passei bastante tempo acreditando nisso. Mas será que faz sentido esse tipo de crença? Será que era isso que Jesus queria dizer? Estar sofrendo basta para que a gente possa ser bem-aventurado? E se durante esse período de sofrimento que a gente acaba achando que é importante para a minha redenção, para a minha evolução, eu continuar alimentando sentimentos de revolta, sentimentos de raiva, sentimentos negativos que vão me que não vão me auxiliar. Isso vai ser de alguma forma, algum certo ponto vai ser positivo? Eu vou conseguir evoluir dessa forma? Com o passar do tempo, eu alimentando esses sentimentos negativos em situações de provações, eu vou ser cada vez mais feliz ou cada vez mais infeliz? Olhando por esses olhos, a gente percebe que o sofrimento não basta para a nossa evolução, para a nossa bem-aventurança, né? Então, daí eu lembro também de uma passagem do livro Paulo e Estevão, escrito por Emmanuel, ditado por Emmanuel, escrito por Chico Xavier, aonde Estevão, né, ele já estava sendo perseguido por Saulo de Tarso, que até então não tinha sido convertido ainda, mas Estevão, ele tinha uma alegria tão forte dentro dele que por mais que ele fosse provado, por mais que ele fosse perseguido, por mais que as pessoas ao seu redor também tinham esse mesmo, ele também não tinham pessoas que estavam com doenças, mães sem filhos e tantas outras situações de sofrimento, mas Estevão ele sempre tinha uma alegria muito forte dentro dele. Daí numa dessas partes do livro tem uma parte onde Estevão ele faz um discurso.
para os cristãos, né, nas catatumbas, porque até então lá, como os cristãos eles eram perseguidos, eles se reuniam em catatumbas, onde o Império Romano, onde eles não se, eles conseguiam rezar em paz, né, sem serem perseguidos. E daí Estevão ele fez o seguinte discurso: meus caros, eis que são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Jesus. Olha só, sendo perseguidos, eles, cristãos, sendo perseguidos, com uma porção de problemas, doenças e tudo mais, ele diz que somos livres pelo Evangelho de Jesus. E antes de tudo isso, eles se achavam escravos, porque eles se consideravam escravos por imposições pelos raciocínios. E os ensinamentos de Jesus tornou eles com essa consciência de liberdade. Então, por que seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, traz essa sensação de liberdade? Primeiro, porque seguindo todas as orientações que Jesus nos deixou, a gente fica com a nossa consciência tranquila. A gente tem a certeza que estamos no caminho certo. Porque a gente sabe que nós estamos aprendendo a desenvolver sentimentos de humildade, paciência, tolerância, compaixão, tantos outros sentimentos que Jesus ensinou para nós, né? Então imagina se cada vez mais termos essa certeza que estamos desenvolvendo esses sentimentos na nossa vida, no nosso íntimo. Então isso com certeza traz uma sensação de alegria, de consciência tranquila. Mas uma outra orientação também, um outro ensinamento que a gente vê nessa passagem de Estevão, onde ele demonstra toda essa alegria, que a mudança, ela não acontece de fora para dentro. A gente não pode querer que primeiro todos os nossos problemas lá fora sejam resolvidos para que a gente tenha essa paz dentro de nós. Estevão, muito pelo contrário, ele tinha essa paz dentro dele, por mais que ele tivesse as turbulações externas. Porque ele conhecia as leis, ele sabia que Cristo era seu modelo, e ele seguia esse modelo. Cristo como Salvador. E isso estava muito forte dentro dele. E tanto é que Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala bem-aventurados aflitos no capítulo 5. Então, se a gente for olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Então, o Kardec ele era muito metodológico. Por que ele colocou bem-aventurados aflitos no capítulo 5? Porque para que a gente possa sentir essa bem-aventurança, nós precisamos compreender as leis. Eu não vim destruir as leis, né? Capítulo 1. Precisamos saber que tudo tem um propósito. Precisamos entender que o nosso reino, o reino de Jesus, não é desse mundo. Capítulo 2. Precisamos saber que a nossa evolução ela acontece em vários estágios. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E para que a gente possa passar por esses vários estágios, também precisamos viver várias vezes, renascer, reencarnar. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Se a gente tiver consciência dessas etapas antes da bem-aventurança, com certeza as aflições no nosso dia a dia, eles vão ter um propósito muito forte. Cada vez mais a gente vai lidar com elas de forma mais leve, de forma mais serena, de forma mais de sentir a presença de Jesus no nosso dia a dia. E é isso que nos mostra também a sequência que Kardec nos orientou aqui. Então a gente sempre precisa ter essa compreensão para que as aflições possam fazer sentido. Compreensão, esse entendimento, saber que essas leis fazem, que a gente está sendo orientado por leis supremas, leis eternas, né?
E daí também eu lembro de uma outra passagem que Paulo escreveu para Filipenses. E ele escreveu assim, Paulo de Tarso, depois já, né, Saulo que até então perseguia Estevão, depois ele se converteu a Paulo de Tarso, e daí ele trouxe as suas cartas, e numa dessas cartas ele escreveu para os filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Daí Paulo, o que ele quer dizer com essa passagem? Quer dizer que no seu dia a dia ele não vinha situações de provações, de raiva, de medo, mas ele está dizendo para nós, a gente deve pensar coisas boas, a gente deve pensar em virtudes, em coisas amáveis. Então, ele, de alguma forma, ele está dizendo o seguinte, para que a gente precisa alimentar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de bons pensamentos. Precisamos condicionar as nossas ideias para coisas boas. Precisamos deixar de lado as coisas, comentários maldosos, maliciosos, que não nos acrescentam em nada, e pensar sim em coisas boas. Não quer dizer que nós não vamos continuar vindo pensamentos negativos, vindo situações que de alguma forma nós vamos agir de forma errada, vamos ter desejos de brigar, desejos de falar alto, com raiva, ter ódio de alguma situação, ter ciúme, mas agora condicionar o nosso pensamento para bons pensamentos, isso a gente consegue. E foi isso que Paulo quer dizer, né? Precisamos pensar para que assim a gente consiga mudar as nossas atitudes. Daí, diante disso, agora a gente está numa fase que a física ela tem auxiliado muito nesse processo de pensamento. Acredito que já ouviram falar em teoria quântica, né? Na teoria quântica, o que quer dizer a teoria quântica? Eu vou estar falando assim mais ou menos com as minhas palavras, até mesmo porque eu não tenho um conhecimento muito profundo, mas pelo que eu entendi, ele funciona, é mais ou menos assim. Quando a gente, até então, toda a física, ela acreditava que os átomos eram feitos de matéria. Mas, porém, com o estudo da física quântica, a matéria é consequência dos átomos. E o mais interessante em tudo isso é que a maior parte dos átomos são feitos de vácuo, não tem matéria. E que a matéria, então esse vácuo são energias e a matéria é toda essa energia condensada. Olha só como é interessante hoje em dia. Então hoje em dia não é os átomos que são resultado da matéria, e sim a matéria que é resultado dos átomos, e a maior parte dos átomos é vácuo, e esses átomos são construídos através da energia, e a matéria através da energia condensada. Então, o que eu quero dizer, onde que eu quero chegar? E se a gente for analisar todo o nosso processo de evolução, toda a matéria que existe no nosso planeta, no nosso universo, ela é resultado de emanações, de vibrações que foram emanadas pelos espíritos. Sejam nós hoje, na situação em que estamos vivendo, numa situação material, tudo que é de matéria é resultado, as consequências das emanações, sejam dos nossos ancestrais, de nós mesmos em encarnações anteriores, sejam também por resultado dos espíritos evoluídos que de alguma forma auxiliaram a construir um planeta necessário para o nosso aperfeiçoamento. Então, olha só como isso vem de encontro ao ensinamento de Estevão, ao ensinamento de Paulo, quando ele diz assim, tudo que é bom, tudo que é amável, nisso pensais. Porque quando a gente pensa, a gente está criando situações. A gente está projetando para que mais cedo ou mais tarde esse nosso sentimento ele seja concretizado, seja realizado. A sensação de felicidade, de bem-aventurança, ela precisa estar primeiramente dentro de nós.
E foi exatamente isso que Estevão vivenciou. Aquela situação de felicidade, de estar em sintonia com os ensinamentos de Jesus, ele já estava presente dentro dele. Mais cedo ou mais tarde, tudo que está dentro ele vai se transformar, vai se realizar para fora, né? Claro, Estevão, ele foi apedrejado, ele morreu apedrejado, mas foi bem recebido por Jesus, né? Isso conta no próprio livro Paulo e Estevão. Então imagina só que satisfação, tudo aquilo que existe, que já estava dentro dele, ser projetado para fora. E é da mesma forma, quando a gente busca esse condicionamento, primeiramente mudar nosso íntimo, nosso interno, também o próprio Espiritismo ele traz muitos ensinamentos em relação a isso, né? De aceitação, muitos ensinamentos de conhecer todo esse nosso propósito de encarnação, de aproveitar bem diante de todas as provações, tirando muitas das nossas dúvidas. E quanto mais a gente vai buscando esses conhecimentos, mais a gente vai percebendo que nós somos os autores, nós somos os responsáveis dessa construção de futuro. Só que, ao mesmo tempo, essa construção de futuro ela tem que primeiro já estar presente dentro do nosso sentimento. Porque quando a gente fala em sentimento, na própria física quântica, ela é mais ou menos assim. Nosso cérebro ele não reconhece o que é passado e o que é presente e o que é futuro. E quando ficamos relembrando, presos no passado, vivenciando algumas situações de mágoa, de raiva, aquele sentimento para o nosso cérebro é como se fosse presente. Então, no nosso presente, nós estamos vivenciando todos aquele passado. Isso, na verdade, não é passado, isso é presente. Da mesma forma, quando a gente está pensando em coisas boas, projetando coisas boas, o nosso cérebro não acredita que isso é futuro. Para o nosso cérebro, isso é presente. Por mais que a gente não vivencie materialmente aquela situação, mas o nosso sentimento, projetar isso para o nosso cérebro, a gente já está trazendo isso para o nosso presente. Então, isso é muito interessante também. E foi exatamente isso que aconteceu com Estevão, né? Estevão, ele deixou esse exemplo para nós. Daí agora, para a gente pensar como Estevão, né? Então, se a gente realmente acredita dentro do Espiritismo, das nossas crenças religiosas, das nossas crenças que Jesus foi o nosso, que Jesus é o nosso Salvador e é o nosso modelo, a gente cada vez mais vai buscar seguir seus ensinamentos, né? Então, se acreditamos que somos livres pelo Evangelho de Jesus, apesar de todas as nossas dificuldades do nosso dia a dia, cada vez mais a gente vai sentir essa liberdade, essa satisfação, essa alegria, buscar se alimentar de coisas boas, começar a perceber que essas coisas boas já estão fazendo parte do nosso dia a dia, e daí sim, isso sim cada vez mais vai nos trazer sentimentos de liberdade, de felicidade, trazendo com que essa bem-aventurança sim seja presente, e essas aflições elas então deixam de lado, né? A gente acaba absorvendo os ensinamentos das aflições, e assim conseguindo ser esse bem-aventurado que Jesus nos ensinou. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.